Vamos agora passar aos nomes. Os verbos já tiveram sua vez, já falamos de concordância verbal, de regência verbal, dos termos subordinados ao verbo. E agora, neste módulo aqui, nós começaremos a trabalhar com os termos que estão subordinados ao nome. É a vez dos nomes. No princípio era o verbo, mas agora são os nomes. E por nomes eu falo essencialmente substantivos, mas pode incluir também nessa categoria os adjetivos e os advérbios. Nós estudamos os termos da oração subordinados ao verbo, que são objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Vimos a representação nominal e oracional desses termos. E agora nós vamos estudar, olha aí na sua telinha, os termos da oração subordinados ao nome. Quando um termo está subordinado a um verbo, nós já sabemos o que ele pode ser. OD, OI, AP, que é agente da passiva, ou adjunto adverbial. Agora nós vamos ver quais são os termos da oração que podem se subordinar ao nome, ao substantivo essencialmente. Mas antes vamos rever aqui o que nós já sabemos. O diretor impôs novas metas aos gerentes. Eu tenho aqui um período simples. Há um único verbo, que é o verbo impor, e eu tenho aqui um sujeito, o diretor, um sujeito simples, cujo núcleo é diretor, um verbo. Vou ver quais são os termos que estão aqui subordinados ao verbo. Impôs o quê? Novas metas. Impôs a quem? Aos gerentes. Então, eu tenho aqui um OD e um OI na sequência. Então, volto para cá e sei que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Eu posso especificar ainda mais. Vamos ver? Vamos lá. Diretor dentro do sujeito é o núcleo. Então, é o núcleo do sujeito simples. Este O é um artigo. Eu quero que você esteja sempre acompanhado da sua tabela de correlação morfossintática. Aquela que a gente viu lá atrás e que eu falei para você imprimir e plastificar de preferência, pois eu quero que você esteja com ela em mão. Se não tiver, pare, pegue e volte. Isso aqui é um artigo. Consulte a sua tabela. Um artigo só pode exercer uma única função sintática na vida toda, coitadinho. Não tem diversificação. Todo artigo, para a sintaxe, é um adjunto adnominal. Aqui nesse objeto direto, eu tenho um núcleo. O governo ou o diretor impôs metas. Isso aqui é o núcleo do objeto direto. E novas é um adjetivo que está subordinado a este substantivo. Pronto. É este o nosso objetivo deste módulo. Saber como é que eu vou classificar sintaticamente esses termos que estão subordinados a nomes e não a verbos. Aqui, no objeto indireto, o núcleo é gerentes. Gerentes é o núcleo do OI. Aqui é uma preposição mais um artigo, certo? Esse aos. A preposição, lembre-se, não desempenha função sintática. São 3 as classes de palavras que não desempenham função sintática: preposição, conjunção e interjeição. E esse os é um artigo definido de gerentes. Então, bom, se é um artigo, já sei que é um adjunto adnominal. Sua tabela está em mão. É a única função que um artigo pode ter. Vamos para o segundo período. É essencial que o governo convença os deputados de que a reforma oferece vantagens. Aqui eu já tenho um período composto. Vamos sublinhar os verbos: convencer, forma verbal convença, e oferecer, forma verbal oferece. Eu tenho, pulei o primeiro. Então eu tenho 3 orações. A primeira oração é essencial. A segunda oração, que o governo convença os deputados. A terceira oração, de que a reforma oferece vantagens. Eu posso começar de qualquer uma. Vamos começar da última?
de trás para frente. De que a reforma oferece vantagens é uma oração que está subordinada ao verbo convencer. O verbo convencer, aqui a forma verbal convence, tem dois termos subordinados. Convencer quem? Os deputados. Objeto direto. Convencer de que? De que a reforma oferece vantagens. É um objeto indireto. Lembra-se do nosso protocolo, não se esqueça. Para sempre você vai ter de lembrar dessas perguntas e respostas que são feitas e dadas aos verbos. Só que esse objeto direto é um objeto indireto dentro do qual há um verbo. Então, ele é um objeto indireto e uma oração ao mesmo tempo. Ou seja, ele é um objeto indireto oracional. Tabelinha na mão, só que agora é outra tabela, é aquela tabela de qual é o termo subordinante, qual é o termo subordinado e como é que nós chamamos a representação oracional. Como é que nós chamamos um objeto indireto oracional? Tereza, é uma oração porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, tem de repetir até a exaustão, é assim que a gente aprende. Substantiva, porque exerce função de substantiva, ou seja, ela está nomeando. Na prática, nós já vimos que essa oração subordinada substantiva, na prática, pode ser substituída por isso. Aqui, na verdade, ela vai ser substituída por disso, porque eu tenho essa preposição, já que é o objeto indireto. E ela é a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Este de é uma preposição regida. Toda vez que surge uma preposição, eu a abordo. Quem é que te trouxe? Ela vai dizer o verbo convencer. Então, ela é regida pelo verbo convencer. E este que aqui está, e que introduz uma oração substantiva, que é essa oração substituível por isso. Este que é uma conjunção integrante. Então, vamos lembrar o que nós já vimos. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. E oração subordinada substantiva é aquela que equivale a isso, porque eu estou usando uma função substantiva. Volte. Agora vamos ver aqui essa classificação da segunda oração. A terceira eu já vi. Agora vamos ver da segunda. Esse que introduz uma oração. Vou fazer uma pergunta. Esta segunda oração, esqueça a terceira. Agora leia só a primeira, que é esta aqui, e a segunda. A segunda oração pode ser substituída por isso? É essencial isso? Sim ou não? Sim, Tereza, pode. É essencial isso. Bom, então, o que é que eu sei já? Primeiro, que este que é uma conjunção integrante. E segundo, se este que é uma conjunção integrante, naturalmente, esta oração toda, a oração toda, é uma oração subordinada substantiva. Ponto. Que é a única coisa que eu posso deduzir de uma oração iniciada por uma conjunção integrante, é que ela é uma oração subordinada substantiva. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual seria a função do isso se não houvesse esta oração? Nós substituímos. É essencial isso, é o mesmo que isso é essencial. Qual é a função do isso? Sujeito, Tereza. Fácil. Bom, então também é fácil dizer que esta oração aqui exerce a função de sujeito. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é a mesma coisa de dizer que ela é um sujeito oracional. A gente repete, naturaliza, internaliza e aí fica fácil.
É essencial isso. O que quer que seja isso, neste caso é uma oração, será o sujeito deste verbo. E é por conta deste sujeito oracional, tem mais, hein? Porque a gente não pode lembrar, aprender uma coisa e esquecer outra, né? É por conta deste sujeito oracional que esta forma verbal está na terceira pessoa do singular. Tá vendo? Então, já conseguimos fazer muita análise, já conseguimos identificar muitos termos. Não há necessidade de novas reformas fiscais. Vamos lá, este aqui é mais simples, né? É um período simples, só há uma oração. O verbo haver está aqui no sentido de existir, eu já sei que ele é um verbo transitivo direto e impessoal. Necessidade de novas reformas fiscais é o objeto direto deste verbo. Este não é um adjunto adverbial de negação, que é a função essencial do não. Dentro desse objeto direto, qual é o núcleo? Necessidade, Tereza. Necessidade é o núcleo do objeto direto. Qual é o termo regente desta preposição de? Apareceu um de aqui. Toda vez que aparece uma preposição, há um termo regente. Qual é o termo regente? Necessidade. Então, todo este termo de novas reformas fiscais está subordinado à necessidade. Este termo pode ser um objeto indireto? Sim ou não? Não. Por que não? Porque ele está subordinado à necessidade. E necessidade é verbo? Não. Necessidade é um nome. Necessidade é um substantivo. Então, este termo de novas reformas fiscais que está dentro do objeto se subordina à necessidade. Não pode ser um objeto indireto, porque necessidade não é verbo. Tereza, e qual é a função dele? Já vamos ver. É isso que nós vamos ver. Como se classificam os termos subordinados a nome. É só para você entender que o seu examinador tem uma mania de dizer que isso aqui é um objeto indireto. E não é, porque para ser objeto indireto precisa estar subordinado a um verbo. Muitos têm medo do desemprego. Vou fazer a análise aqui desta. Muitos, sujeito, tem verbo transitivo direto, medo do desemprego, objeto direto. Qual é o núcleo deste objeto direto? Medo. Medo é o núcleo desse objeto direto. Do desemprego, pode ser objeto indireto? Não. Por que não? Porque do desemprego está subordinado a medo. E aí não pode ser objeto indireto. Se o examinador disser que é objeto indireto, a gente vai marcar errado, porque medo não é verbo. Medo é um nome, é um substantivo. A última edição do livro é muito boa. Sujeito, a última edição do livro. Esse é o sujeito. Núcleo do sujeito. Edição. Edição é boa. Qual a função de a? Esse a é fácil, é uma adjunta de nominal, é artigo. Qual a função de última? Qual é a função de do livro? Vamos ver nos próximos slides. E esse é muito boa é um atributo da edição do livro. Isso aqui é um verbo de ligação, esse aqui a gente pode até já classificar. O que é que um verbo de ligação faz? Liga. Sim, o que a que? Tereza, liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Bom, então, predicativo do sujeito é esse muito boa. Então, olha a lógica da sintaxe, olha como a gente está avançando. Paciência, calma, muito treino, muita análise para a gente internalizar isso. E olha só que eu vou lhe dar outra tabelinha para você imprimir. É uma tabela agora que vai classificar
os termos da oração que estão subordinados a um nome. Quando um termo da oração se subordina a um nome, como de novas reformas fiscais, que está subordinado à necessidade, ou do desemprego, que está subordinado a medo, ou última, que está subordinado à edição, quando um termo da oração está subordinado a um nome, nós vamos ter as seguintes possibilidades. Se um termo da oração está subordinado a um substantivo, como era o caso lá atrás, de necessidade e medo, ele pode ser uma adjunta de nominal, um predicativo, um complemento nominal ou um aposto, não pode ser mais nada. Um adjunto adnominal pode ser representado por um artigo, por um adjetivo, por um pronome adjetivo ou por um numeral adjetivo. E um adjunto adnominal também pode ser uma oração, será uma oração subordinada a adjetiva. Predicativo também é um termo que se subordina ao substantivo. Quais são as classes de palavras que representam um predicativo? Adjetivo, substantivo, pronome substantivo e numeral substantivo. Pode ser uma oração? Pode. Será uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Vamos ver tudo. Um termo que está subordinado a um substantivo pode ser um complemento nominal. O complemento nominal pode ser representado por que classes de palavras, Tereza? Substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo. Pode ser uma oração? Sim, é um complemento nominal ou oracional. Será chamado de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Um termo da oração que seja subordinado a um substantivo pode ser um aposto. E aí ele terá essas representações, será um substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo, e pode ser uma oração subordinada substantiva positiva. Mas alguns termos da oração se subordinam a nomes que não são substantivos, alguns termos se subordinam a adjetivos. Por exemplo, ele é fiel ao seu time. Esse ao seu time está subordinado a fiel, certo? E fiel é um adjetivo. Então, um termo da oração que está subordinado a um adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial, porque nós já vimos lá atrás que os adjuntos adverbiais são o nome que a sintaxe dá aos advérbios. E os advérbios podem se subordinar a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios. Tudo isso aqui é importante que você entenda para consulta, imprima, porque nós vamos usar muito esta tabela. Vamos lá. Primeiro termo que nós vamos ver em dupla, adjunto adnominal, faltando um N aqui, vou corrigir depois, adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Veja, eu estou lhe dando duas orações. O atleta exausto concluiu a maratona. O atleta concluiu a maratona exausto. Nas duas, eu tenho as mesmas palavras. E nas duas, eu tenho um adjetivo, que é exausto. Este adjetivo, nas duas orações, está se referindo, está caracterizando o atleta, certo? Atleta, atleta. Exausto, exausto. Eu quero que você aprenda a consultar essa tabela. Vamos achar aqui, vou apagar, deixar limpinho. Vamos achar aqui, nessa terceira coluna, os adjetivos. Porque eu tenho uma palavra e eu sei a classe gramatical dessa palavra. Ela é um adjetivo. Achei e achei. O que um adjetivo pode ser, então, na vida? Eu venho para cá. Se eu sei a classe gramatical... Perdão, se eu sei a classe gramatical, eu parto da terceira coluna e vou para a segunda. O que funções sintáticas um adjetivo pode desempenhar? Ah, Tereza, só duas. Um adjetivo ou será uma adjunta de nominal ou será um predicativo. O artigo, se fosse um artigo, era fácil, porque o artigo, você está vendo, só apareceu aqui nessa terceira coluna uma única vez.
Ele só pode ser adjunto adnominal. Mais um adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Então, vou voltar. O atleta exausto concluiu a maratona. Exausto é um adjetivo. Ele só pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Já reduzi a duas possibilidades. Tereza, quando é que ele será um e quando é que ele será outro? Bom, ele será um adjunto adnominal se vier junto do nome ao qual se refere. Ou, em outras palavras, se ele integrar sintaticamente, sem acento, sintaticamente, o termo subordinante. Por isso ele é adjunto, porque ele vem junto, ele está dentro. E ele será um predicativo se ele não vier junto. Se ele referir-se a um termo, refere-se a um termo, mas não faz parte sintática dele. Mas não faz parte sintática dele. Então vamos lá. Qual é o sujeito desta primeira oração? O atleta exausto concluiu a maratona. Quem concluiu a maratona? O atleta exausto. Bom, então exausto é um adjetivo que qualifica o núcleo do sujeito e está dentro do sujeito, ou seja, ele vem junto do nome ao qual se refere. Ele integra sintaticamente o termo subordinante. Então, o que ele é? Um adjunto adnominal. E aqui embaixo, o atleta concluiu a maratona exausto. Exausto é um adjetivo, se refere a atleta. Vamos fazer a análise sintática? Qual o sujeito desta oração de baixo? Quem concluiu a maratona? O atleta. Então, exausto é um adjetivo que se refere ao sujeito, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não está dentro do sujeito. Como é que eu chamo um adjetivo que se refere a um termo, mas não o integra? Predicativo, olha como é. É isso. Então, um adjunto adnominal e um predicativo do sujeito. O adjunto adnominal e o predicativo do sujeito têm função adjetiva, dão um atributo. Porém, o adjunto adnominal está dentro do sujeito. O predicativo do sujeito, nunca. O predicativo do sujeito, olha só, ele é um termo do predicado. Ele não faz parte do sujeito. Tereza, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, me diga, me pergunte, qual é a sua dúvida? Faz parte da dúvida, não faz parte do sujeito. A pessoa está doidinha. Tereza, eu tenho uma dúvida. Por que eu não posso considerar que esse exausto é um adjunto adverbial de modo? Como foi que ele concluiu a maratona? Porque é um adjetivo. E os adjetivos nunca podem ser adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são os advérbios e as locuções adverbiais. E, Tereza, como é que eu sei que é um adjetivo? Troque o atleta por a atleta. Como é que vai ficar a frase? A atleta concluiu a maratona exausta. Os atletas concluíram a maratona exaustos. Lembram-se de que os advérbios são invariáveis? Então não pode ser advérbio. Logo, não pode ser adjunto adverbial de modo.
Então, a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo é que ambos, embora ambos tenham função adjetiva, mas nem todo predicativo é um adjetivo. Veja lá no quadrinho, você vê que alguns adjetivos, alguns substantivos exercem função predicativa, nós já vamos ver. Embora ambos, tanto o adjunto adnominal quanto o predicativo, tenham função adjetiva, o predicativo nunca está dentro do termo ao qual ele se refere. E o adjunto adnominal está sempre dentro. Por isso ele tem esse nome, porque ele está junto do nome. Vamos lá? Vamos lá, olha para cá. Vamos ver aqui mais situações. Fazer uma observação aqui. Onde há verbo de ligação, há predicativo do sujeito. Vamos parar para entender isso. O que um verbo de ligação faz na vida? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. É quase uma equação matemática. Olha, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tereza, posso decorar a tabelinha dos verbos? Não, a gente já falou sobre isso, a gente já superou isso, que a gente não vai ficar decorando tabelinha. Mas nem sempre onde há predicativo do sujeito, o verbo é de ligação. Olha, 3 frases aqui para você. O avião está atrasado. O avião é o sujeito. Atrasado é um adjetivo que se refere ao sujeito, mas faz parte do predicado. É um predicativo do sujeito. E o verbo estar aqui indica um estado do avião, uma característica dele, não é uma ação. Então, aqui eu tenho sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Aqui embaixo eu tenho o avião chegou. O avião chegou é um verbo intransitivo. Se eu disser o avião chegou atrasado, eu vou ter um sujeito mais um verbo intransitivo e mais um predicativo do sujeito. Olha só. Então, preste atenção. Onde há verbo de ligação, há predicativo do sujeito. Não existe verbo de ligação sem predicativo do sujeito. Porque o verbo de ligação só tem este nome porque liga o sujeito ao seu predicativo. Mas é possível que eu tenha um predicativo do sujeito e que eu não tenha verbo de ligação. Como este caso aqui desta frase, o avião chegou atrasado. Vou aproveitar a deixa para classificar esses predicados. O avião está atrasado. O avião é o sujeito. Está atrasado é um predicado. Este predicado é classificado como predicado nominal. O predicado nominal sempre vai ser formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. É a estrutura típica do predicado nominal e o núcleo dele não é o verbo. O núcleo desse predicado nominal é o predicativo do sujeito. Em um predicado nominal, o núcleo sempre será um nome. Por isso, ele é predicado nominal. O núcleo dele sempre será um nome. Então, este termo aqui também pode ser chamado de núcleo do predicado. O predicativo do sujeito é sempre o núcleo de um predicado nominal. Olha esse predicado de baixo. O avião chegou. O avião é o sujeito, chegou é um predicado. E ele é um predicado sem predicativo. Ah, então ele é um predicado sem nome. Então ele é um predicado verbal. Um predicado verbal, ele pode ser formado por verbo intransitivo, por verbo transitivo direto, por verbo transitivo e indireto, por verbo transitivo direto e indireto, mas ele não vai ter predicativo. Por isso, ele só é verbal. E aqui embaixo, o avião chegou atrasado. O avião é o sujeito, chegou atrasado é o predicado. É tudo que eu estou dizendo sobre o sujeito.
Neste predicado, eu tenho um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é típico de predicado verbal, tá aqui. Mas eu também tenho um predicativo. E o predicativo é típico de predicado nominal. Ah, então eu juntei os dois. Este predicado desta terceira frase é um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos. Um verbo, então ele vai ter ou um verbo intransitivo, como este aqui. Pode ser que ele tenha um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Só que ele também tem um predicativo. Por isso, ele é verbo nominal. Ele é verbo porque um dos núcleos dele é um desses verbos aqui. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E ele é nominal porque um outro núcleo dele é um predicativo. Então, isso é um protocolo. Predicado nominal é sempre verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbal vai ter sempre um verbo ou intransitivo ou transitivo, mas sem predicativo. E um predicado verbo nominal tem verbo intransitivo ou transitivo mais predicativo. Certo? Isso aqui foi uma deixa para a gente trabalhar os tipos de predicados. Mas o nosso objetivo mesmo é trabalhar os termos subordinados ao nome. Já voltamos para fazer exercícios sobre adjunto adnominal e predicativo. Um está dentro, o outro está fora. É simples assim. Até já!